pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu estou aqui pra gente falar sobre a minissérie da Netflix nacional que se chama Os Quatro da Candelária. É uma série criada pelo Luiz Lomanha, que esteve em Cidade de Deus e que ele, inclusive, convidou o Fernando Meirelles pra, assim, fazer parte ali um pouco da produção e tal. Eu fui na Mostra de São Paulo, onde eles exibiram os 2 primeiros episódios. Obrigada, Netflix, pelo convite. E aí lá o Fernando Meirelles falou sobre isso junto com o Luiz, claro, e com a Márcia, diretora, que eles conversaram sobre a série e tal, e o Fernando Meirelles falou que era o primeiro grande projeto do Luiz, né, então o Luiz meio que precisava de um apoio ali, de um nome por trás, né, alguém que tivesse um relacionamento legal com a Netflix ali pra ajudar ele a fazer o projeto tocar e tal, e aí ele entrou nessa pra ajudar, ele ajudou na montagem também. Então nós temos uma série muitíssimo interessante que fala sobre a chacina da Candelária. Pra quem não sabe, foi um crime bizarro, não tem outra palavra pra falar sobre isso, que aconteceu em julho de 1993, na Candelária, na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. E assim, eu não sei se você já esteve no Rio de Janeiro, mas eu morei 8 anos lá. E lá tem uma energia meio pesada, assim, tipo... É muito estranho, assim, nossa, muito triste, assim. 8 jovens, crianças, assim, morreram nisso, e de todos os 70 que estavam lá, né, grande parte já perdeu a vida, assim, sabe? Tipo, por causa de outras coisas, outras violências que passaram, ou doenças, ou coisas do tipo. Então é uma realidade muito triste, e é uma série que eu acredito que ela vai pegar muito mais em quem mora ou já morou no Rio de Janeiro, porque a gente vê ali na série ruas que a gente passa, né, no nosso dia a dia, e aquelas crianças que você já viu tantas parecidas, assim, estarem naquela mesma situação. Pega muito, gente, juro, assim. Eu sinto que quem viveu no Rio de Janeiro ou vive vai enxergar a série de uma forma um pouco diferente do que quem não vive. Vai ser um pouco mais intensa, assim, pra quem já morou no Rio. E é uma série que ela conta das últimas 36 horas de 4 crianças antes do momento da chacina. E cada episódio a gente vê exatamente o mesmo dia, né, porque os 4 são amigos, mas por pontos de vista diferentes. Eu acho esse tipo de storytelling super interessante. Eu adoro ressaltar aqui quando tem uma série que traz mais de um episódio contando da mesma história, mas sob diferentes pontos de vista. Então, assim, tem coisas que acontecem no primeiro episódio que você fica, nossa, mas como que eles fizeram isso? Aí, lá pro terceiro episódio, você entende o que aconteceu porque você tem a visão do outro personagem que causou aquilo. Então, é super interessante, assim. O primeiro episódio, a gente tem a visão do Douglas, o segundo episódio do Sete, o terceiro episódio da Pipoca e o quarto episódio do Jesus. E a gente não sabe ao certo qual vai ser o destino deles, né? Porque cada episódio corta com um tiro seco, assim, a gente tem a tela ficando preta, então a gente não sabe se morreu, se sobreviveu, se só se machucou, o que vai acontecer. Só no último episódio que a gente vai descobrir qual que é o destino deles, né, o que realmente aconteceu com cada um dos 4. É muito louco como é uma série que fala tanto sobre a realidade, mesmo, assim, ela é uma obra de ficção, né, ela é inspirada em várias uniões de histórias que eles ouviram, né, porque eles entrevistaram várias pessoas que estiveram lá, mas, assim, não é o fiel a exatamente um personagem do início ao fim, ele passou por tudo aquilo, né? Mas é uma junção de várias histórias em um personagem só, né? Cada um deles. E é uma maluquice ver, assim, o quanto eles não tinham escolha com relação à vida deles, né? Eles estavam ali porque eles tinham que estar ali, assim, eles precisavam estar ali. E é muito triste, gente, é muito triste. Tem personagens que estavam, assim, com a vida mais encaminhada, né, com relação à saída ali, né, o Sete é um personagem que ele ia pegar um ônibus para Florianópolis no dia seguinte, sabe? Então é muito triste quando a gente para pra pensar em tudo aquilo que eles estavam vivendo, assim, né? E é mais pesado ainda quando a gente pensa que é uma história que aconteceu, né? 8 jovens perderam a vida ali fazendo nada, gente. Eles estavam dormindo ali na escada, sabe? Então, me pega muito. A série é muito bem dirigida, muito bem produzida, assim, é uma produção realmente muito bem feita. Uma coisa que me pegou um pouco, mas daí eu conversei com o pessoal da Netflix lá na mostra, daí elas falaram que era a intenção do diretor e tal, então eu entendo, mas é que assim, me pegou um pouco porque tem coisas que eu via que eu falava, cara, isso foi construído depois de 93, sabe, tipo, que não era da época, assim, né, até eles fazem, só que daí o que acontece, né, no começo era assim, eu vi o ônibus, né, eu falava, cara, essa pintura não era da época, ou via sei lá, uma coisa X construída lá, e eu falava, cara, construíram isso depois, mas tem que ter a tocha olímpica no fundo, sabe, porra, a tocha olímpica é de 2016, só que daí eles usam a moeda dos anos 90, né, então não é um negócio que foi atualizado, só que daí, no episódio, se eu não me engano, é o terceiro, que elas estão dançando Glamurosa, que é uma música, sei lá, tipo de 2005, se eu não me engano, 2003, sei lá. Eu pensei, não, é intencional. Tipo, é intencional isso de... Porque, assim, as meninas da Netflix, elas tinham falado que era intencional do diretor manter as mudanças que o tempo trouxe, né, assim, ao longo
dos anos. E a maior maluquice é que, assim, continuam tendo muitas crianças numa situação assim. Então, realmente, manter as mudanças não é sair da história, é retratar que até hoje tem gente nessa situação. Então, a gente tem ali a história... por exemplo, o Douglas, gente, ele tem uma história muito, muito triste ali da perda dos pais dele, que ele não tem opção, ele não tem pra onde ir, ele acaba caindo nessa de roubar pra poder comer, né, e tal. Então aí ele conhece o pai adotivo dele. Na verdade, logo no começo, nós vemos que ele perdeu esse pai, né, e ele tá indo no enterro desse pai e tal. Então, só que depois a gente acaba entendendo como é essa história ali. Ele tem uma história, assim, muito triste de estar sozinho no mundo. E dele tem aquela irmã adotiva ali que não é culpa dela. Tipo, ela não dá pra ela ser culpada de uma coisa dessas, mas daí a gente fica se perguntando, tipo, poxa, se ele tivesse ido pra casa com essa irmã, sabe? A gente se pergunta, né, e se eles tivessem decidido outra coisa, se eles tivessem feito outra coisa, e no segundo episódio o Seth fala que vai pra Florianópolis, se o Seth tivesse ido pra Florianópolis naquele dia mesmo. Então, assim, são muitas questões que envolvem esses personagens e é uma forma muito humana de retratar a história deles. Nós vemos no episódio do Jesus ali toda a violência que ele sofria, que ele ficava naquele lugar ali que era tipo um orfanato, meio que também centro de detenção de jovem, uma coisa meio misturada ali, assim, não fica bem claro o que é aquele lugar, né, mas um lugar que claramente tem vários órfãos ali. Então mostra toda a violência que ele sofreu ali e mostra por que ele queria tanto agredir aquele segurança. Cara, aquele assalto deles à fábrica, depois que a gente vê o último episódio, a gente entende que não é nem tanto pelo dinheiro, é mais pela vingança que Jesus quer ter do segurança, né? Que o segurança é o cara que tanto humilhou ele, tanto bateu nele quando ele era criança. Então a gente entende que tem uma motivação por trás disso, não é só, eu quero roubar o dinheiro, né? Ele queria o dinheiro, mas ele quis aproveitar e se vingar. E o episódio da pipoca pra mim pega muito porque ela é muito inocente, né? A gente tá vendo uma criança muito pequena ali, numa situação terrível, a gente não sabe o que aconteceu com a mãe dela, a gente não sabe se a mãe dela só largou ela, a gente não sabe se a mãe dela morreu no meio do caminho. Então, a gente não tem exatamente uma explicação com relação a isso. E ela tá sozinha no mundo, ela é muito pequena, a gente tem sorte dela ter o Seth ali que cuida dela. E é muito louco porque eu comecei a ver a série e eu pensei, nossa, os 4 vão morrer, né, velho? Só que aí, no final, a gente descobre que a pipoca ficou viva, o Jesus pegou ela ali, né, também pra ajudar a cuidar. O Jesus acabou se salvando porque o padre deu um banho a ele ali e ele acabou ficando dentro da igreja e foi dormir lá na torre do sino, e daí ele viu tudo, ainda ele tocou o sino pra fazer os caras se assustarem lá embaixo e irem embora. Então ele acabou salvando a Jéssica também. Então, foi uma coisa que foi um acaso, né, assim, foi um acaso que o padre chamou ele pra tomar o banho ali naquele dia. Então, realmente, às vezes um piscar de olhos pode mudar o seu destino, né, de acordo com coisas que podem acontecer e você não esperava. Então, assim, mesmo que eles tenham sobrevivido, né, o Jesus e a pipoca e tal, eles têm uma vida muito triste. É uma série de um todo muito triste que, assim, nos mostra como diariamente vidas cheias de sonhos são ceifadas de uma forma muito brutal. E é muito humano como eles retratam, assim, os sonhos deles, os desejos deles, as ambições deles, e que são puras, assim, né? Achei muito simbólico também antes de cada episódio, tipo, antes de chegar na cena final, né, de cada episódio, a série mostra eles tendo um sonho meio que com um paraíso, assim, com um céu, uma coisa bonita. Então, é uma série bem poética, assim, eu gostei muito da linguagem que foi usada, dá pra ver que foi feita com muito carinho, assim, muito cuidado. Eu fiquei realmente impressionada com a produção, e os atores estão muito bem também, são todos atores jovens ali, né, bem novinhos e todos muito bem nos seus papéis. E a história, de modo geral, é muito comovente, assim, e esse contraste da sociedade, né, que a gente vê esse casamento dessa apresentadora, né? Eles botaram, tipo, uma Xuxa ali pra casar, né? Esse casamento dessa apresentadora ali na igreja, e aí, ao mesmo tempo, essas crianças dormindo no mesmo lugar, né? Sem ter o que comer. Então, é tudo muito triste, assim, é uma realidade muito triste que a gente vê. Assim, eu tava falando do Rio, mas é porque a história se passa no Rio, né? Mas a gente vê isso em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Muito triste que pensar na violência que tantos jovens sofrem no mundo, assim. Aqui no Brasil é uma realidade muito complicada, tanta gente que poderia mudar o país, né, que poderia fazer coisas incríveis pelo país, e a gente vê tantos jovens perdendo seus sonhos. Então, é uma série que eu espero que muita gente assista, porque ela tem que trazer essa reflexão, assim, pras pessoas, sabe? Eu gostei demais da série, achei ela muito bem feita, muito bem produzida, e eu gosto muito da ideia de mostrar essas horas finais ali, sob diferentes perspectivas,
perspectivas, assim, inclusive as coisas se justificam ao longo da história, né? Tipo, por exemplo, tem o episódio lá do 7 que o Jesus tá dentro da lixeira, ele não quer sair, a gente fica, mano, o que tá acontecendo com Jesus, né? Aí no episódio de Jesus a gente descobre que ele foi abandonado na lixeira. Então, assim, mano, cada episódio deles é um baque, né? Porque nós não sabemos a história por trás de cada um deles e quando chega o episódio deles a gente descobre o que realmente aconteceu com cada um deles. E só quer que eles sejam felizes, sabe? Então, nossa, é muito difícil. Essa série é muito difícil. Mas mesmo assim, é uma série muito bem feita. Eu gostei muito. O Brasil só se supera aí nas produções da Netflix. Então, de verdade, assim, eu espero que muita gente assista. Eu espero que a série faça muito sucesso. Eu achei sensacional. E é uma série com uma mensagem muito importante, muito significativa. E a violência tem, cada dia que passa, tirado mais pessoas, mas também crianças e jovens com muitos sonhos que poderiam mudar o país. Bom, gente, é isso. Me conta o que você achou de Os Quatro da Candelária. Eu achei realmente a série muito, muito boa. Fiquei muito surpresa. Não sei se eu esperava tanto assim da série. E eu gostaria muito de ver mais produções assim desse calibre nacionais, porque o Brasil merece. Tô muito ansiosa pra cena. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.